O Brasil passou das 200 mil mortes por Covid-19 e registrou um novo recorde de novos casos em 24 horas. E você vai ver também. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 100 milhões de doses da Coronavac. Uma paciente na Bahia foi reinfectada pela Covid-19, dessa vez por uma variante do vírus encontrada na África do Sul. Os Estados Unidos registraram quase 4 mil mortes pela Covid em um dia. Um estudo apontou que a vacina da Pfizer é eficaz contra mutações do coronavírus. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O custo de doses de vacinas previstas para 2021 já passa de 9 bilhões de reais. O Ministério da Saúde informou que já estão garantidas mais de 350 milhões de doses dos imunizantes contra a Covid-19 para este ano em todo o país. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou um contrato para a compra de até 100 milhões de doses da Coronavac e falou sobre a possibilidade da vacinação começar em 20 de janeiro. O contrato assinado pelo Ministério da Saúde prevê a aquisição inicial de 46 milhões de doses e a possibilidade de adquirir outras 54 milhões posteriormente. De acordo com Pazuello, a compra só foi possível graças à medida provisória que permite a contratação de vacinas antes do registro da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além da Coronavac, o Ministério prevê a aquisição de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. 3 cenários de início de vacinação foram analisados pelo ministro. O mais otimista aposta na campanha de imunização começando em 20 de janeiro, com as vacinas que estivessem disponíveis, se forem emitidas autorizações em caráter emergencial junto à Anvisa. No cenário mais pessimista, a vacinação começaria no início de março. Pazuello ainda disse que o Ministério da Saúde está negociando com a Pfizer a compra do imunizante desenvolvido pela farmacêutica, mas algumas exigências da empresa não foram bem recebidas pela pasta. O ministro da Saúde citou uma negociação de 3 milhões de doses com a Janssen para o segundo trimestre. Pazuello ainda afirmou que negocia a compra da vacina russa fabricada pela União Química, além da compra de 30 milhões de doses da vacina da Moderna no segundo semestre. Sobre a Coronavac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido de uso emergencial e deve fazer a análise desse uso em até 10 dias. O Brasil passou da triste marca de 200 mil mortes pelo novo coronavírus. O país registrou mais de 87 mil casos em 24 horas, batendo assim o recorde de diagnósticos em apenas um dia. O Brasil registrou mais 1.524 mortes em 24 horas. Com isso, o total ficou em 200.498 vítimas desde o início da pandemia. Também foram somados mais 87.843 casos. Esse é o maior número de diagnósticos já confirmados em apenas um dia. A máxima anterior era de pouco mais de 70 mil casos em 16 de dezembro. Agora são mais de 7.961.000 brasileiros infectados no total. A média móvel de mortes em 7 dias teve um novo aumento e chegou a 793 por dia. E a média de casos confirmados no período passou para 40.814 diagnósticos. E com relação à evolução da pandemia por estados, 11 unidades da federação registraram alta: Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Outros 12 estados apresentaram estabilidade, com pouca variação no número de mortes: Acre, Amapá, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. E outros 3 apontam queda: Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. O estado do Paraná, que estava em queda, não atualizou os dados. O Brasil registrou um caso de reinfecção por uma variante do coronavírus encontrada na África do Sul. O caso foi detectado em uma paciente de Salvador, na Bahia. Mais um caso de reinfecção pelo coronavírus foi detectado no Brasil, mas desta vez foi pelo vírus com mutação, encontrado na África do Sul.
A descoberta foi do Instituto DOR de Ensino e Pesquisa e do Hospital São Rafael, em Salvador. A paciente é uma mulher de 45 anos e sem registro de comorbidades. O primeiro episódio da Covid-19 na mulher ocorreu em 20 de maio de 2020 e o segundo em 26 de outubro. Segundo o Instituto, na reinfecção, ela teve sintomas mais severos. Esse é o primeiro caso de reinfecção por SARS-CoV-2 no estado da Bahia, confirmado por sequenciamento, e já foi comunicado às autoridades. A cepa encontrada na África do Sul é a E484K. Essa mutação faz parte de um grupo de variantes da Covid-19 associadas ao aumento da infecciosidade. Segundo pesquisadores, essa mutação preocupa porque pode dificultar a ação de anticorpos do coronavírus. O grupo de pesquisadores segue investigando outros casos suspeitos de reinfecção para monitorar a presença desta e de outras eventuais mutações genéticas que podem estar circulando no Brasil. A África do Sul anunciou ontem que vai receber suas primeiras vacinas ainda em janeiro. O país é o mais afetado pela pandemia no continente africano. Serão 1 milhão de doses ainda esse mês e 500 mil no mês seguinte. A versão da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford será destinada aos profissionais da saúde. Mais de 31 mil pessoas morreram no país vítimas da Covid. Um estudo mostrou que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelas farmacêuticas americana Pfizer e a alemã BioNTech, apresentou eficácia na prevenção às mutações do coronavírus. A variante é altamente transmissível e foi descoberta já no Reino Unido e na África do Sul. O estudo foi feito com sangue de pessoas que receberam a vacina. As conclusões são limitadas porque não analisam o conjunto completo de mutações das novas variantes do vírus. O cientista responsável da Pfizer afirmou que o imunizante se mostrou eficaz contra essa mutação e as outras 15 variantes testadas anteriormente. E os pesquisadores planejam realizar nas próximas semanas novos testes para ter conclusões mais detalhadas sobre a eficácia da vacina contra as mutações encontradas no Reino Unido e na África do Sul. A comunidade científica ainda está reticente sobre a eficiência dos imunizantes contra as novas variantes do coronavírus. As vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna usam tecnologia de RNA mensageiro e podem ser rapidamente ajustadas para lidar com as novas mutações do coronavírus. A agência de notícias Associated Press revelou que 3 dias antes da invasão do Congresso americano por manifestantes, a polícia do Capitólio rejeitou uma ajuda federal para reforçar a segurança no local. Ontem morreu a 5ª vítima do confronto. Trata-se de um policial que tinha sido ferido no confronto com manifestantes. O chefe da polícia do Capitólio renunciou ao cargo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou as cenas de violência na invasão do Congresso. O presidente Donald Trump se disse chocado com a violência usada por manifestantes para tentar impedir a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Os manifestantes que se infiltraram no Capitólio violaram a sede da democracia americana. Para aqueles que se envolveram nos atos de violência e destruição, você não representa nosso país. E para aqueles que infringiram a lei, você vai pagar. O republicano disse que, quando contestou os resultados eleitorais, ele queria garantir a integridade do voto e defender a democracia americana. O Congresso certificou os resultados. A nova administração vai começar em 20 de janeiro. Meu foco agora está em garantir uma transição de poder suave, ordenada e tranquila. O Facebook bloqueou a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tempo indeterminado. A informação foi confirmada pelo presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg. A medida também inclui o Instagram. O motivo é o uso da rede pelo republicano nos episódios de violência na capital americana, que desencadearam a invasão do Congresso e deixaram 5 mortos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou ontem que vai nomear o jurista Merrick Garland como procurador-geral. Há 5 anos, Garland teve a indicação para a Suprema Corte negada pelos republicanos, que bloquearam por 8 meses a nomeação de Barack Obama para permitir que Trump escolhesse um magistrado conservador.
Garland, juiz da Corte de Apelações, é conhecido como um liberal moderado e não está alinhado com nenhum partido político. Ele tem uma longa carreira como advogado no setor privado e trabalhou como procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça em 1993, quando lidou com graves casos de segurança nacional. A nova nomeação não deve encontrar grandes dificuldades no Senado, onde os democratas agora têm vantagem, e também deve conquistar o apoio de republicanos. Depois do intervalo, você vai ver que os Estados Unidos registraram quase 4.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. A gente volta já. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, informou agora há pouco que o governo endureceu as regras, aumentando as exigências para a mudança na fase, de acordo com a ocupação de leitos e aumento dos números de internações, casos e óbitos, as regras de restrições com relação à pandemia da Covid. Ele também informou que, nesse momento, no Plano São Paulo, 90% do estado vai permanecer na fase amarela. E apenas 10% devem voltar para a fase laranja. Com isso, 4 regiões ficam na fase laranja: Presidente Prudente, que estava na fase vermelha, Marília, Registro e Sorocaba. As demais regiões ficam na fase amarela. Os Estados Unidos seguem quebrando tristes recordes durante a pandemia. O país mais afetado pela Covid-19 registrou quase 4.000 mortes em menos de 24 horas. Em Los Angeles, uma pessoa morre por Covid a cada 15 minutos. Em nenhum país do mundo a Covid-19 mata mais do que nos Estados Unidos. Em mais um triste recorde, foram registradas 3.998 mortes em apenas um dia. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, que ainda contabilizou mais de 265 mil novos contágios. O recorde anterior eram 3.936 óbitos registrados na última terça-feira. O número de pessoas hospitalizadas pela Covid-19 também é o mais alto desde o início da pandemia, com mais de 132 mil pacientes. A situação é particularmente preocupante no sul e no oeste do país. As autoridades da Califórnia disseram na quinta-feira ter disponibilizado 166 contêineres refrigerados para servir como necrotérios temporários nos hospitais superlotados. Só em Los Angeles, uma pessoa morre vítima da Covid-19 a cada 15 minutos. No total, já são mais de 365 mil mortos no país e mais de 21 milhões e meio de infectados. Depois da primeira onda, que nunca diminuiu de fato, os Estados Unidos enfrentam um crescimento assustador de casos há mais de 2 meses e meio. O país aposta na vacinação para conter a pandemia, mas menos de 2% da população foi imunizada até agora. Com a campanha de vacinação já em curso, a União Europeia chegou a um acordo para dobrar o número de doses adquiridas junto à Pfizer-BioNTech. As novas doses devem começar a chegar no segundo trimestre de 2021. A União Europeia chegou a um acordo com a Pfizer para aumentar de 300 para 600 milhões o número de doses do abastecimento do bloco de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Temos tudo acordado e é legalmente vinculante que não vai haver negociações paralelas, sem contratos paralelos. A estrutura que estamos trabalhando é a estrutura dos 27 membros. Juntos negociamos, juntos estamos adquirindo e juntos vamos avançar no processo de vacinação. Essas novas doses vão começar a chegar no segundo trimestre de 2021. No total, a União Europeia fechou contratos com 6 fabricantes de vacinas, além da Pfizer-BioNTech, com a AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi GSK, CureVac e a Moderna. Somente a da Pfizer e da Moderna estão autorizadas pela União Europeia. Von der Leyen afirmou que o plano do bloco pretende contar com mais de 2 bilhões de doses de vacinas. O Reino Unido aprovou hoje a terceira vacina contra a Covid, a vacina da Moderna. Ela estará disponível para a população em março. O país já tinha aprovado as vacinas da Pfizer e da Oxford.
De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, em todo o mundo, 88 milhões e 110 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus e 1.899.000 morreram. A Boeing foi acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspirar para cometer fraude por não ter fornecido todas as informações sobre a aprovação do avião modelo 737 MAX. O modelo de avião sofreu 2 acidentes fatais, pela Lion Air em outubro de 2018 e pela Ethiopian Airlines em março de 2019. A Boeing concordou em pagar mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares para encerrar alguns processos. Entre eles, uma multa criminal de 234 milhões de dólares, 1 bilhão e 700 milhões de dólares para clientes e 500 milhões de dólares para um fundo de indenização para os parentes das vítimas dos acidentes. O acordo entre as autoridades e a empresa responsabiliza a Boeing pela conduta criminosa de funcionários que, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça, preferiram os lucros, ocultando informações importantes sobre o uso das aeronaves 737 MAX e tentando encobrir sua fraude. Segundo o documento, a empresa admitiu que 2 de seus funcionários enganaram a autoridade de aviação dos Estados Unidos, encarregada de avaliar a segurança da aeronave sujeita a um programa de voo relacionado com os 2 acidentes. Os documentos posteriormente emitidos pela agência de aviação não continham informações essenciais sobre o software, que, portanto, não foi incluído nos manuais para pilotos e monitores. O 737 MAX foi liberado para voltar a voar em novembro nos Estados Unidos e logo depois em outros países. O Banco Central e a Federação Brasileira dos Bancos fecharam um acordo para apoiar empresas que deverão repassar aos consumidores informações sobre como administrar bem o dinheiro. O programa Meu Bolso em Dia terá 3 objetivos: como fazer poupança, organizar as contas e saber usar os produtos financeiros que existem no mercado. As empresas interessadas podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro no site da Febraban. A produção industrial brasileira registrou um leve crescimento em novembro. Segundo o IBGE, essa foi a 7ª elevação seguida do setor. Em novembro de 2020, a produção industrial teve alta de 1,2% em relação a outubro. Esta foi a 7ª alta que o setor registrou no ano. Desde maio, somando os crescimentos, a indústria brasileira acumula alta de 40,7%. Segundo o IBGE, esse patamar já eliminou a perda de 27,1% entre março e abril, meses em que o isolamento social foi mais rigoroso e fez a indústria atingir o nível mais alto da série. Com isso, o setor está 2,6% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro. Mesmo com um desempenho positivo recente, a produção industrial ainda se encontra 13,9% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011. Entre as categorias que apresentaram alta em novembro, o destaque vai para bens de capital, como máquinas e instalações, com 7,4%, e bens de consumo duráveis, como carros, com 6,2%. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias segue sendo a maior influência da indústria nacional. Com alta de 11,1% apresentada em novembro, a atividade acumula expansão de mais de 1.000% em 7 meses seguidos. No ano passado, os depósitos de mais de 3 trilhões e 100 bilhões de reais na caderneta de poupança bateram um recorde. Descontados os saques, o saldo positivo foi de 160 bilhões de reais. O valor mais alto desde quando o Banco Central começou a calcular o estoque da caderneta, 25 anos atrás. O resultado revelou prudência das famílias em um ano de pandemia. A nova opção para quem não quiser parar de se exercitar durante a pandemia é alugar equipamentos da própria academia. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem até fila de espera para poder levar para casa. Maiara voltou para a academia no primeiro dia útil de 2021, depois de quase um ano sedentária. Eu tive o Covid, tive em setembro. E aí depois eu fiquei com bastante fadiga, não conseguia voltar. E hoje estou retornando. Com mais segurança porque eu já tive, mas isso não quer dizer que não precise tomar os devidos cuidados, né? Muitos alunos da academia ainda não voltaram. Um deles foi quem sugeriu ao proprietário alugar os equipamentos ociosos. Foi um aluno aqui, ele tem um pai que é transplantado e o pai frequentava a academia antes da pandemia. E aí, como nós isolamos as esteiras, ele perguntou
e ligou para o Ivan e perguntou se não tinha como ele locar uma esteira para o pai dele. A gente está com as esteiras paradas, por que não compartilhar um bem-estar, né? 3 esteiras estão alugadas por um valor um pouco maior que a mensalidade da academia. Já tem fila de espera pelos equipamentos. Se a tomada do aluno for 110 para 220, a gente muda também. Então tem todos esses custos também, não por o aluno, mas a gente faz a manutenção. A Meire locou uma das esteiras da academia. Ela fez um tratamento contra um câncer, não se sentiu segura para voltar por conta da pandemia, mas também não queria parar de se exercitar. Agora ela faz as suas caminhadas em casa. O valor foi dividido entre a Meire e o marido, cada um se exercita no seu horário disponível, sem risco de ser infectado. Muito bom, muito prático, né? Acessível, porque não é todo dia que você consegue ir para a rua fazer atividade física, tem dia que está chovendo, outro dia está muito calor, né? Inclusive faço até melhor na esteira do que se eu estivesse caminhando na rua, porque na esteira você tem uma velocidade. Além de fortalecer o sistema imunológico, a prática de atividade física é primordial para a saúde mental e emocional. Seja em casa, na academia ou na rua, o importante é não ficar parado. Agora falando de futebol, ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Ceará por 2-0. Essa é a 4ª vitória consecutiva do Colorado. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Caio Vidal, jogadores promissores do Inter. E aí depois da partida, o técnico Abel Braga contou sobre o uso da categoria de base no clube. Foi tanto garoto que já botei aqui, cara. Mas claro, os mais famosos é Pátrio Luiz Adriano. Mas aí de 88 foram muitos. 88 nem tanto. Mas depois 91, 95, aquela coisa toda. Isso é a razão de ser do futebol hoje. A razão real de qualquer clube que viveu 9 meses de uma pandemia, todos os clubes, problema econômico, e a solução que todo clube tem é você ter um trabalho extremamente positivo, válido, nas categorias de base. Essa edição fica por aqui. Você pode conferir outras informações às 1:50 com a Juliana Dariva e também pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde e bom fim de semana.